O Supremo Tribunal Federal declarou que a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, é constitucional, mas as comunidades e o Estado envolvidos questionam alguns pontos dessa decisão. Para o Estado de Roraima, um dos autores do recurso, a determinação do Supremo, concluída em março de 2009, precisa ser esclarecida quanto à atuação do Estado na saúde, educação e prestação de serviços públicos para os índios. 7 comunidades indígenas também questionam omissões na decisão. Uma delas é quanto à obrigatoriedade da permissão dos índios para que o governo explore o garimpo nas terras demarcadas. Outro ponto é o pagamento de indenização caso as terras do grupo sejam ocupadas por brancos. Quando demarcam a terra, o conflito encerra. Leva segurança para ambas as partes. E uma terra indígena é importante demarcar porque, além de garantir o direito das populações que estavam aqui já em 1500, é importante para todos os brasileiros. Na medida que você demarca uma terra, você preserva culturas diferentes, você preserva línguas diferentes. São 274 línguas diferentes faladas pelos índios do Brasil, são 305 povos diferentes no Brasil e também preserva o meio ambiente. O parecer da Procuradoria-Geral da República é pelo recebimento dos embargos, para sanar omissões e contradições sobre o assunto. Agora, os ministros do STF vão esclarecer, entre outras questões, sobre a possibilidade ou não de ampliação dos limites das terras indígenas já demarcadas e as condições de ingresso, trânsito e permanência de não índios em terras indígenas. O relator da ação é o ministro Luiz Roberto Barroso. Para comentar esse assunto e outros que estão na pauta de hoje, a gente recebe aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Bom, demarcação de terra na Raposa Serra do Sol, lá em Roraima, volta a ser analisado o caso pelo Supremo. Isso quer dizer que o julgamento ainda não foi concluído. Fred, tecnicamente falando, a gente pode dizer que não foi concluído porque não houve o trânsito em julgado da decisão. E por que não houve esse trânsito em julgado? Como nós vimos na reportagem, foram apresentados embargos de declaração. Ou seja, quando o Supremo, em 2009, entendeu pela constitucionalidade da demarcação da terra no território de Roraima, ficou definido uma série de condições para que fosse feita a saída dos não-índios e a permanência do território apenas pela comunidade indígena. Então, em razão dessas condições que foram estabelecidas pela Suprema Corte, houve dúvidas. E aí, tanto a FUNAI, comunidades indígenas, os próprios produtores rurais que ocupavam as terras na época e o próprio Ministério Público Federal, eles apresentaram embargos de declaração, questionando alguns pontos em relação a essas condições. Então, nessa análise agora, é possível que os ministros, pode acontecer, que os ministros decidam fazer algum ajuste em relação àquelas condições que já foram impostas e haja aí algum tipo de ajuste mesmo em relação àquela decisão que já foi proferida. Quais os pontos que precisam ser esclarecidos? Algumas questões importantes, eu poderia destacar, por exemplo, o próprio alcance da decisão do Supremo Tribunal Federal. O que se discute é saber se aquelas condições que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal vão valer apenas na hipótese da demarcação dessa reserva indígena ou se aplicam para todo e qualquer tipo de reserva indígena no Estado brasileiro. Outro detalhe que se coloca em discussão é em relação, a partir do momento em que o Supremo definiu que somente índios é que podem ocupar essa região, como ficam a permanência, por exemplo, daquelas pessoas que são descendentes de casamentos de índio com não índio, são aqueles miscigenados. Como é que fica a questão dos templos religiosos que foram instalados? Como é que fica o trânsito de servidores públicos em relação às creches de escolas e postos de saúde? Enfim, uma série de questões práticas que vão determinar como que o Estado vai prestar, por exemplo, esses serviços que eu acabei de mencionar e até serviços que são prestados por concessionárias ou permissionárias de serviço público. Então, são esses os pontos que estão sendo questionados. Doutora Gisele, na pauta de hoje também estão previstas 2 ações diretas de inconstitucionalidade sobre a emenda dos precatórios. Vamos ver. A emenda constitucional 62 estabeleceu um regime especial de pagamentos de precatórios pelos estados, municípios e Distrito Federal. Uma das mudanças foi a quitação da dívida em até 15 anos. No julgamento dessas ações em março desse ano, os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram algumas partes da emenda inconstitucionais por sobrecarregarem o credor do poder público. Um dos argumentos dos autores das ações é que a emenda instituiu um calote oficial. Eles ainda afirmaram que a emenda extrapolou os limites e cláusulas da Constituição
que não podem sofrer alteração e a mudança vai contra a dignidade da pessoa humana e também desrespeitou o princípio da razoável duração do processo. Agora, os ministros do STF vão determinar se a decisão vai alcançar os precatórios que começaram a ser pagos antes da definição do plenário. A publicação do resultado será de responsabilidade do ministro Luiz Fux. Doutora Gisele, o plenário do STF pode rediscutir a constitucionalidade dessa emenda? Bom, essa constitucionalidade já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Então, agora o que se põe, na verdade, em discussão é em relação aos efeitos dessa decisão da Suprema Corte. Ou seja, a partir de quando essa decisão da Suprema Corte ela vai valer ou ela incidirá? Porque existe, Fred, uma regra geral. Quando o Supremo Tribunal Federal analisa a constitucionalidade em ação direta de inconstitucionalidade, a regra é que essa decisão ela retroage ao tempo em que a norma foi editada e, se ela foi declarada inconstitucional, ela é inconstitucional desde a sua edição. Então, neste caso, a emenda constitucional ela é de dezembro de 2009. Se o Supremo Tribunal Federal não trouxer nenhuma outra decisão em relação a esses efeitos, ou seja, no silêncio dos ministros, vale então a regra de que essa decisão de inconstitucionalidade, ela retroage até 2009 e todos aqueles atos jurídicos, todos os atos que foram feitos sobre a égide da emenda constitucional 62, por serem inconstitucional, acabam sendo alcançados pela inconstitucionalidade. Mas por que o STF precisa se manifestar sobre os efeitos dessa decisão? O que os estados e municípios têm, a maior preocupação deles, na verdade, é no que diz respeito ao orçamento para pagar esses precatórios. E o grande problema é saber como é que ficam os pagamentos que já estavam sendo feitos sob a ordem constitucional até então vigente. Por quê? Porque foram feitos parcelamentos, foram feitos leilões, uma série de providências foram adotadas pelos estados para pagar os precatórios e foram utilizados como critérios aqueles que estavam em vigor até então. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando inconstitucional, então resta essa dúvida. Como é que ficam esses pagamentos que já vinham sendo feitos? Aqueles parcelamentos que foram feitos, mas que ainda não foram quitados. O que os estados e municípios querem é que essa decisão do Supremo tenha validade a partir do trânsito em julgado da decisão para frente. Tá certo.